os nãos de Deus? Irmãos, só como introdução, algumas sociedades, algumas cidades no passado foram totalmente dizimadas sobrenaturalmente. Algumas cidades foram destruídas. Alguns povos foram eminentemente consumidos da terra, porque não ouviram a palavra de Deus, os nãos de Deus, mesmo sem ter uma aliança com Deus. Então, por exemplo, quando a gente vê duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, inclusive os arqueólogos, geólogos, os cientistas, uma matéria nova que saiu aí, tem comprovado que houve mesmo fogo do céu com enxofre, e tem provas lá na região do Oriente, onde ficaram as duas cidades de Sodoma e Gomorra. Tem comprovação já hoje. Aquela cidade de Sodoma e Gomorra começaram a viver uma vida na libertinagem, na prostituição, no pecado. Deus havia já advertido. Inclusive alguns entendem que Ló foi para lá como missionário de Deus e não fez muita coisa. E Deus consumiu, destruiu Sodoma e Gomorra, porque aquelas duas cidades não entenderam sobre regras, princípios, limites. E é isso que eu quero falar nessa noite. Deus consumiu com Sodoma e Gomorra. Mas vamos voltar em Gênesis capítulo 6, porque há uma expressão que a teologia fica difícil de explicar, quando em Gênesis capítulo 6, o texto diz que o pecado havia chegado até Deus, e Deus olhou para a terra e viu como a depravação havia crescido, a ruindade, a maldade havia campeado sobre os homens, a criminalidade. O homem ficou totalmente desordeiro à sociedade de Gênesis capítulo 6. Aí naquele contexto daquela sociedade chamada noética, né? Na época de Noé, a Bíblia diz que quando Deus olha a depravação no mundo, o pecado que havia dominado a humanidade, tem um texto que fala assim, um versículo, que Deus arrependeu ter feito o homem. Mas aí você vai mais para frente, e a Bíblia diz que Deus não é um Deus que mente, e um Deus que arrependa. Então, quando a gente chega na escola dominical, quando eu converti em Salinas, eu aprendi que na verdade Deus não podia mais, o Deus Santo, trilhar com o homem. E como o escritor de Gênesis não tinha uma expressão para declarar, tal foi o sentimento do Deus Santo, do Deus puro, do Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, e estabeleceu princípios que regem tanto o universo, como também que rege a própria estrutura humana, a complexidade do ser humano. Aí, como Deus não podia mais andar com o homem, o escritor, que certamente foi Moisés, ele expressou uma palavra para declarar que Deus arrependeu ter feito o homem. Ele diz: eu vou destruir a humanidade. E aconteceu, e não sei se você crê, se você não crê, eu creio, porque eu creio na Bíblia. Houve o dilúvio, e Deus queria que começasse uma nova geração que temesse a Ele e que seguisse os princípios estabelecidos por Ele dentro de cada ser humano, porque dentro de cada um de nós, ainda que o índio que está lá dentro do Amazonas, que nunca teve uma experiência com Deus, uma pessoa que nasceu lá num país mais longínquo, por mais que ele não saiba sobre Deus, mas há no ser humano, a imagem de Deus foi impressa no ser humano. Como diz o nosso reformador Martinho Lutero, não foi totalmente deformada a imagem de Deus no homem. Por isso que ainda há no homem, até dentro de um próprio estuprador, de um criminoso, dentro de um próprio presídio, a pior pessoa considerada pelo julgamento da sociedade, ainda há lá nele alguma coisa boa, não porque ele é bom em si, mas a bondade, por mais que há uma maldade lá, de criminalidade, de crimes,
de estupros, mas há ainda resquícios da imagem de Deus. Deus então destruiu a sociedade do capítulo 6 de Gênesis. Mas quando a gente abre Gênesis capítulo 3, desde o capítulo 2, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, imprime no homem características inerentes a ele, como bondade, como santidade, como amor, como a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Tudo isso são características que Deus imprimiu no homem em Gênesis, quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus começou lá dizendo, quando colocou o homem no jardim: de todos os frutos daquelas árvores tu poderás comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do... Porque o dia que tu comeres, certamente o quê? Qual era a palavra lá? Não. Fala comigo, não. Então eu quero começar já, chegar onde eu estou querendo compartilhar com vocês. Na sociedade, lá na escola que você estuda, aqui na igreja, o seu casamento, no shopping center, ao você pegar um carro e dirigir numa estrada, existe regras. Existe ou não existe? Existem princípios. Na sociedade americana, eu tentei pesquisar na internet, não consegui achar, mas parece-me que um cidadão chamado Dr. Spock, um grande psicólogo, escritor, que começou a escrever que não podia dizer não para a criança, porque se o pai dissesse não para a criança, bloqueava o cognitivo da criança. E aí a sociedade americana e outras mais pegaram essa ideia, e aí quando eles assustaram, a sociedade já estava, as famílias estavam desordeira, indo para um caminho louco por causa desta ideia de não dizer não. Uma vez, uma mãe colocou uma criança aí e chamou Giselda e falou que não podia, não aceitava colocar a criança na cadeirinha do pensamento, não podia dizer não para a criança. A Giselda carinhosamente falou com ela: então, o seu filho, ou a filha, não sei, não pode estudar aqui no nosso educandário, porque nós temos um princípio de dizer não, e nós temos a cadeirinha do pensamento. Explicou para ela como que é a cadeirinha do pensamento. Por que a sociedade está no que está aí, irmãos? Por que tanta confusão? Porque as pessoas não têm entendido que existe não, limite, regras, princípios estabelecidos. Inclusive, eu volto a repetir aqui, Deus, quando criou o universo, criou todas as coisas, tudo funciona de uma maneira perfeita, ordeira. O nosso sistema, onde tem a nossa terra, o nosso planeta, tudo funciona de uma maneira perfeita. Deus estabeleceu leis. Amanhã nós vamos estar certos que vai brilhar o sol, porque Deus, ao ter feito todas as coisas, estabeleceu isso, regras, princípios. E quando Deus fez o homem, eu volto a repetir, colocou no ser humano princípios, como que funciona esse meu corpo, o seu corpo, a nossa psique, a nossa alma. E eu quero aproveitar isso aqui, porque eu quero pedir você, pai, precisamos aprender isso. Nossos filhos precisam de limites, de regras, de ouvir não. Eu estava no aniversário da minha cidade, Salinas, um menino de 3 anos e meio, 4 anos, uma mãe tola que só ela, tola. Aí chegou alguém da família e falou assim: põe esse negócio aí. Ele empurrou, agrediu. Aí depois eu falei assim: e aí? Aí a mãe falou assim: tanto o pai é besta como a mãe é tola. Por que está acontecendo aí? Por que existe tantas famílias desordenadas? Por que existe tanta desordem? Deus estabeleceu aqui, Deus já colocou: olha, não terás outros deuses diante de mim.
porque Ele quer ser o nosso Deus, é Ele que quer nos guiar, é Ele que nos fez, Ele nos conhece, é Ele que sonda os nossos corações, é Ele que prescruta a nossa interioridade. Você quer saber de alguém que sabe sobre mim e você? É um ser chamado Jeová, é Deus. Então Ele já estabeleceu essa ideia de você ficar assim. Não diz não para Ele não. Se você não diz não aqui para o seu filho, um dia você vai ouvir, ou então um dia alguém vai dizer não para ele lá. Mas primeiro, eu vou chegar lá ainda, vamos começar aqui. Não terás outros deuses diante. Deus não quer um outro Deus na sua vida, porque Ele tem zelo por mim e por você. A Bíblia diz em Tiago que o Espírito de Deus tem zelo por nós. Ele é único. Ele não quer dividir a glória dele, Ele não quer dividir a honra dele, nem com imagens de escultura. Quando você se apega demais ao seu marido e você fala assim: meu Deus, se meu marido morrer, eu morro, você está pecando, porque você está colocando o seu marido como Deus. O teu filho, a maioria dos casais hoje não diz não para os filhos, porque os filhos já se tornaram deuses, são os ídolos do coração, são as divindades. E aí, se a gente não tiver cuidado, porque os nossos filhos não são nós, Deus que nos deu para poder, são dele, e Ele nos deu por um tempo, por um breve tempo. Fala comigo assim: breve tempo. Breve. Já entreguei Melissa com 26 anos, 25 anos. Está em Floripa, glória a Deus. Agora Deus cuida. E quem cuida também é o Lucas. Não terás outros deuses, não farás para ti imagens de... Com todo carinho, bênção. Você não pode fazer uma imagem de Pedro, de João, de Maria. Primeiro que você não sabe se Maria era com aquela cara que você vê lá, aquela imagem. Você não sabe se Jesus tinha aquela cara. Alguns entendem que Jesus tinha um narizão grandão, uma cabeça meio assim, com aquela região na época lá, ele era praticamente quase negro. Aí desenharam um Jesus americano, olhos verdes. Esse dia eu vi um Jesus, cara, com olho quase lilás. Não, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Quando o homem pecou, o homem começou a fazer com objetos de pedra, de madeira, hoje faz de gesso. Estava indo para a salão, fiquei bobo, aquele tanto de imagens de esculturas sendo vendidas. As pessoas valem quanto que fica esse santo aí? Fica por R$17. A pessoa pega aquela imagem daquele santo, leva para casa e ajoelha. Não terás outro Deus, não farás para ti imagem de escultura. Só temos um medianeiro, um mediador. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Maria, não é Aparecida, nem o Papa. Pior qualquer guru. O nosso único mediador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós naquela cruz. Não farás imagem de escultura, não as adorarás, não lhes prestarás culto, porque eu sou um Deus o quê? Zeloso. Fala comigo, povo de Deus. O nosso Deus é um Deus o quê, gente? É um Deus zeloso. Ele zela por mim e por você. Por isso, quando nós entregamos o nosso tempo, ficamos muito tempo diante da internet, muitas vezes gastamos muito tempo para a satisfação nossa pessoal, estamos pecando. Por quê? Porque o Senhor Deus diz: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas o quê? Forças. Deus quer o meu tudo, o seu tudo, e tomara que Ele quebrante o meu coração e o teu coração, para que entendamos que Ele, além de ser nosso Deus, que quer cuidar de nós, que é o Deus que provê, Ele é o nosso papai. Fala comigo, os nãos de Deus. Sabe o que Deus diz? Deus fala: não furtarás. Na internet tem um vídeo
que fala: se você está querendo jogar na loteria, antes de jogar, assista este vídeo. E eles mostram naquele vídeo as pessoas no Brasil, em alguns locais, que ganharam na loteria milhões. Ao ter ganhado, não conseguiram administrar, se tornaram pessoas totalmente descontroladas. O homem acabou envolvendo com outras mulheres, com amantes, e ficou pessoas totalmente, perderam a família, perderam a sua própria alma. Por isso que a Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Quando a Bíblia fala não furtarás, o Senhor está falando, olha, em Gênesis ele fala: do suor do teu rosto o quê? Comerás. Ganhar o dinheiro fácil, seja jogando, seja como esses políticos com propina, é maldição. Como é prazeroso o trabalho. Eu estava vendo um dia quando alguém falou assim, eu cheguei na hora e falei assim: foi Deus. Ele falou assim: eu quero saber quem foi que inventou o trabalho para eu matar. Eu falei: foi Deus. Me assustou. Foi Deus. A Bíblia está escrito aqui, olha: do suor do teu rosto o quê? Pouquinho que você ganha, mas com Deus muito você vai fazer. Então, são os nãos de Deus. Sabe por que Deus fala não, não furtarás? Porque Deus sabe, Deus que me fabricou, Deus que me, o que, irmão? O que Deus fez com você? Te fabricou, entendeu? Deus que conhece, sabe como é que funciona o manual, só Ele tem. O psiquiatra, o psicólogo, o pedagogo, a pessoa que começa a interpretar e ler sobre a alma humana, Lacan, Freud, aquele cara lá, Jung, outros mais, eles apenas têm assim, só uns relapsos do que passa dentro do homem, mas só aquele que nos fez sabe como eu e você funciona. Por isso, quando ele estabeleceu não furtarás, é porque ele sabe que isso não é bom para nós, corrompe a interioridade feita por ele. Porque o que ele quer de mim e de você é que nós vivamos uma vida tranquila, abençoada. Não furtarás. Irmão, precisamos de trabalhar honestamente. Se Deus te der a bênção de você ter casas, ter carros, até um avião, e dar uma voltinha nele, honestamente, Deus vai te abençoar. Não furtarás, porque Ele sabe que isso não é bom para nós. Aí ensina teu filho. Fiquei esse dia bravo, né? Bravo. O menino chegou no lugar, pegou o brinquedo e levou para casa. E a mãe ainda falou assim: depois ele traz, viu? Porque se pegar agora ele chora. Olha que mãe irresponsável. Vai aprender. Não esqueça, até hoje meu pai, não esqueça, tem muitas coisas boas, ruim e boa ao mesmo tempo, né? Boa hoje, mas antigo foi ruim. Eu recebi um dia na rua, meu pai me pegou por ele, levantou, colocou onde você achou. Eita Jesus amado, você tem que ensinar seu filho. Achou um negócio na igreja aqui, não é dele não, uma bola de gude, e tem pai, por favor pai, é nas mínimas coisas, hein? Nas mínimas coisas, mãe. Achou algo aqui, não é dele, não pode levar na escola, não pode levar, não. Coisa achada não tem o quê? Achado não é roubado. Olha que ditado popular doido. Esses dias acharam aqui na porta da escola um pacote de dinheiro. Um pacote é muita coisa, né? Não foi, Zé? Um menino, nem da escola é de uma escola pública, veio e devolveu para a escola. O pai veio brigar com Giselda, um cara nem da escola Queria que nós devolvêssemos dinheiro para o menino, que ele achou o dinheiro. Olha que sociedade nós estamos, irmãos. É este mundo. Então veja bem, eu vou te contar um aqui. Sérgio, fui para Floripa, né? Bonito, Marcos André, Mara, tudo bonitinho, gracinha, gente. Chegou agora 4 multas.
Aí Giselda brincando, olha o buco de Eugênio aqui, ó. Aí falei com o Mel, falei assim, Mel, faz o seguinte, vai dar problema na sua carteira, você como advogada vai lá e dá o jeito seu aí, fala, vamos colocar 2 multas em Marcos André e 2 em mim. As multas eu pago, agora eu estou falando mais por causa dos pontos. Eu vou pagar as multas, mas os pontos é 2 multas em Marcos André e 1 em mim, vamos dividir aí, para coitadinha ficar na boa. Mas veja bem, passando e marcar um tom, que bacana a natureza, né? Aí de repente 80, lá está 85, 89. Estava numa boa. O que eu quero colocar? Você está viajando, meu amigo. Tem lá o sinal lá. Tem hora que você passa aqui moscado o sinal vermelho, não tem câmera não. Mas quando você vai para a estrada, passou 80, 80 e... Acho que é 82, né, parece? 10%, né? Multa. Aí quando pensa que não, você fica feliz, é o carro mais bonitinho, aquele retrato lá. Quem tirou? Foi quem? Foi Marcelo? Marcelo? Multa, meu irmão. Porque a sociedade é assim, gente. E o governo já sabe, o único jeito de administrar o brasileiro é colocar a multa alta. Esse dia o irmão estava angustiado aí, que levou uma multa de mais 900 conto. Aí o cara já dirige de olho, vixe, tem radar aqui, não tem radar. Vivemos num mundo que tem estabelecido princípios e regras, irmãos. Então não furtarás, não dirás falso, o quê? Eu não vou pregar tudo, não, só algumas. Não dirás falso testemunho, gente. Joel falou isso cedo aqui sobre a Daniela Araújo. Alguns viram, uma cantora gospel, menina que tem uma voz maravilhosa, crente em Jesus desde pequenininha, e um namorado dela, um bebê, que aquele cara é bebê, que soltou o áudio, ela drogada com maconha, fumando maconha. Eu gostei do Caio Fábio falando, o problema maior não é a maconha, o problema maior foi esse idiota. Nós estamos vendo uma época hoje que as pessoas estão expondo a vida dos outros. E para mim, o que aconteceu com esse namorado dela, esse bebezão, que precisava limpar as fraldas dele? Talvez uns 10 aqui viram o vídeo, o áudio. O problema maior é o falso testemunho, expor a pessoa. Isso é falso testemunho, isso é falta de honrar a pessoa como ser humano. E para mim a Daniela Araújo é uma menina de Deus, salva. E aquela maconha que ela estava fumando? Eu vou falar uma coisa com vocês aqui, gente. Comece a olhar para as pessoas como seres humanos, frágeis, limitados, necessitados de misericórdia. Você não sabe, no momento de crise pessoal de alguém, o que a pessoa é capaz de fazer. Há poucos dias aqui, um crente em Jesus suicidou. Sabe o que está acontecendo? O nosso cristianismo, a nossa vida cristã é minguada demais, é pequena demais. É o tempo todo colocando o dedo no outro. Você viu fulano? Vou continuar ouvindo as músicas dela. Não, eu vou orar por ela, para que Deus abençoe e restaure esses problemas que ela está vivendo. E ela havia contado num congresso que nós fomos, a dificuldade dela na sua adolescência, que ela tinha trauma, ela não se aceitava, ela não gostava do corpo dela, não gostava dela. E mesmo a gente convertendo, a gente ainda traz do passado algumas, não estou aqui justificando o baseado que ela fumou, entendeu? Porque talvez o baseado dela é menor do que o problema seu, que é um cocólatra. Você cuidado, que eu já vi 3 casos aqui, claro, de gente que morreu de coca. Falei com vocês que tinha um caso de um irmão que ele era tão louco com coca e com coxinha, que ele começou a ter, ele estava fazendo um regime, Heron. Ele começou a ter pesadelo à noite, ele via as Coca-Cola atrás dele. Então você fica aí falando mal daquela pessoa que bebeu lá uma Havana de Salinas, que desviou. Mas você está aí, coca, chega lá, põe uma pizza, aquele bandejão. Chega a sentar assim, aquele bandejão.
Meu irmão, glutonaria é pecado, irmão. Falar da vida dos outros é pecado. Então não dirás falso o quê? Quando eu ouço um problema desse de Daniela, não é Mercury não, Daniela Araújo, eu falo, Deus me ajuda, porque eu posso cair, você pode cair, e cada um é tentado na sua fraqueza. Não dirás falso testemunho. O texto aí fala assim, olha, honra o teu pai e tua mãe, mas o texto certo não desonre o teu pai e a tua mãe. São princípios estabelecidos, foram colocados por Deus, são os nãos de Deus. E vou dizer, hein, isso aqui são apenas alguns mandamentos, eu não vou falar tudo, mas na Bíblia tem centenas de nãos. E aqui o Senhor está dizendo: não deixe de honrar o teu pai e tua mãe. É um princípio. Eu fui em Salinas no final de semana, quinta-feira à noite, me deu um desânimo. Ai meu Deus, onde Salinas não? Ai, preguiça para ir em Salinas, por causa da estrada. E na ida parou 4 vezes. Mas eu fui lá para agradar minha mãe, Floresbela. Eu vim aqui por causa da senhora, mãe, que eu quero honrar minha mãe. Eu posso até morrer primeiro que ela, mas aí eu deixo um princípio para Melissa e Luna e para dona Giselda, viu, amém? Que eu honrei minha mãe. E se ela morrer primeiro que eu, caixão colocado lá, eu vou dar um beijinho nela e falar assim, e sentir paz. Eu honrei a senhora. Você está honrando teu pai e tua mãe? Escute, eu quero falar isso aqui. Na vida você vai ouvir muitos nãos. Fala comigo isso aí, vamos lá? Na vida, vai lá? Ouvi muitos nãos. Você vai fazer um vestibular, estudou, quando você chegou lá deu um branco, ou mesmo que você fez até ficou entusiasmado, ou entusiasmado, eu vou passar. Não, se depender de mim eu passei. Quando pensa que não, não. Você vai ouvir não de uma namorada ou de uma noiva, e dói ou não dói? Quem já teve essa doença aí? Só eu sei, já, só nós dois. Só mais ela. Oi, gente, eu quero solidarizar com você nessa noite. Mas ouvir um não é terrível, né? Eu me lembro da menina que terminou comigo. Eu fiquei irado, e a gente fica assim, terminou comigo, para uma cabeça feia, aquele desgraçado. É exatamente na caminhada da vida que você vai amadurecer, quando você ouvir os nãos. Por isso que eu falei com vocês aqui que a sociedade hoje, chamados pais helicópteros, né? Já vou falar nos pais helicópteros? Fica o tempo todo assim, ao redor dos filhos. E é difícil, eu falo isso que é difícil. Antigamente, só para nós só aqui, antigamente a gente lá, né? Lembra, Fátima? Fátima. Antigamente, nossos pais nem conversavam com a gente sofria apaixonite, ouvindo as músicas daqueles cantores, Gerard Adriane, Fernando Mendes. Para alguns assim mais brega, né? Ouvir aquela música esse cara que é famoso hoje, Amado Batista. Mas era um jeito de externalizar. Hoje o que está acontecendo? Os jovens estão tudo pirando. Agora, o que os psicólogos, o pessoal tem comentado sobre isso? Que hoje nós enfrentamos a vida, você aí, de peito aberto, porque aqueles problemas que nós vivemos na época foram difíceis, mas a gente de repente ouvia aquela música, né? Fazia pirraça, charme. Você que está vivendo esse contexto, ouviu um não, viu, moça? É ruim, né, irmã? Ouvir não. Encontrei com a menina lá na livraria, perguntei, tá bem? A menina que gosta sempre de andar arrumada. Tô ruim, pastor. O que foi? Terminei. Ia casar. Ela começou a contar. Aí Deus me usou para dar uma palavra para ela. E ela saiu alegre.
É isso, na vida nós iremos ouvir o quê? Não, Deus vai permitir. Por isso, ensinar o teu filho, dizer não para ele. Eu quero voltar ao início. Dizer não para o teu filho. Falar para ele, não, filho. Ele vai chorar, ele vai espernear. Lá em casa uma vez, ela não está aqui, eu corto na hora para ela não ver. Cheguei em casa, Melissa escondida debaixo da cama com uma mochilinha. Eu já contei isso aqui já. Porque eu tinha proibido ela de sair com as amiguinhas, aquele negócio todo. Ela tinha uns 12 anos, 13 anos, né? Cheguei lá, Melissa com a mochilinha. Por onde você vai com essa mochila? Vou fugir de casa. Na hora, Adailson, eu fiquei assim, fui duro com ela, tive que ser duro. E eu chamei ela. Eu não sei se eu estava certo, e nem hoje sei que eu estou certo, não. Mas o negócio funcionou. Eu coloquei, olha para mim aqui, minha filha. Você pode ir no inferno que eu te busco lá em nome de Jesus. Deus me deu você para me cuidar de você. E você, enquanto estiver aqui, eu vou cuidar de você, te proteger. E aquilo que eu preciso de mudar, eu vou mudar. Tá bom, papai. Tem de estabelecer. Seu filhinho não quer ficar na sala lá, ó. 4 anos, chora. Aí você, como a mãe, apegada demais, fica do seu lado me atrapalhando aqui o culto. Desculpa eu colocar isso aqui. Na escola, alguns pais choram lá. Eu sei que a transição é difícil, mas tem que começar a desapegar, gente. Sabe por quê? Escuta aqui, olha. Aprenda uma coisa. Filho criado, trabalho dobrado. Fala comigo aí. Filho criado, trabalho drogado. Agora, drogado, misericórdia. Vamos lá. Filho criado, trabalha o quê? Seu filhinho está com 6 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos. Você diz não, é difícil. Você manda fazer, tudo é controle seu. Ah, meu filho. Por isso você tem que colocar agora os limites, os nãos. Você tem de colocar as regras. Você tem de saber estabelecer, sabe por quê? Quando chegar na adolescência, quem tem adolescente aqui, gente? Oh, época linda! Eram, quantos anos Liz tem? Pri, não fica angustiado com Liz não. Já ora já, Deus em nome de Jesus. Filho criado, trabalha dobrado, Senhor. Sabe por quê? A criancinha emburra, não quer, daqui a pouco ela fica boa. 5 anos, 6 anos você controla. Mas vai controlar um adolescente com 13 anos, você vê. Vai. E outra coisa, começa a namorar, aí você preocupa que vai terminar, não vai terminar, será que ela vai casar? E quando casa, engravida, ai meu Deus do céu, será que vai nascer com síndrome de Down, com síndrome de Gramais? Filho criado é trabalho o quê? Por isso, meu irmão, antes do seu filho ser criado, ser criado, meu irmão, chegando adulto, adolescente, jovem, esmere-se agora. Vamos, filho. Eu não vou, não. O quê? E por favor, meu irmão, se você não administra seu filho, não diz não, eu quero te convidar para você procurar outra comunidade. Sabe por quê? Ele vai ficar adolescente aqui dando trabalho. Vai dar um trabalho doido. Esse diácono morrer. Na escola é assim. Outra coisa, quando você ouvir seu filho chegando em casa, eu coloco no livro que vai lançar em setembro aí. Educar é uma tarefa árdua, mas um grande privilégio. E é árduo mesmo, gente. É árduo. Escuta. Eu perdi. Ixi, esqueci. Hã? No livro. É bom, né? Ah, tá. Isso aí, é bom demais. Luna e Gigi. Mas você vê que Luna falou 3 vezes amém, mas quando Gigi entrou, na hora. Quando chegar na sua casa a criança falando do professor, implicando com o professor pequenininho,
Meu irmão, calma. Aí você chega, barraqueira ou barraqueirão. Quem é esse professor que eu quero quebrar ele? Vou quebrar. Besta. Eu fico bobo, moço. Eu falo assim, coitadinha, gente. Ô Jesus, leva dessa escola, pelo amor do Senhor. Leva dessa escola. Porque tem pai que é insensato, tem que levar mesmo. Entendeu, Joel? A criança chega, o professor, tem hora que o professor é Zé Betão. Tem hora que é. Então a criança chega em casa e você acredita. E tem uma fase da criança, eu até coloco no livro, pesquisa que eu fiz, que a criança mente, inventa cada história. Luna chegava lá em casa com 3, 4 anos, Vanilda, mamãe, estava lá em casa com revolvão, matando todo mundo, querendo matar todo mundo. Tia Lide estava lá com revólver, matando todo mundo. Se você acreditar, menino cria, meu irmão. Menino cria cada situação. Então você tem de aprender isso, viu? Quem é paizinho novo aí, olha, gente, sabe como é que eu aprendi? Sabe como eu aprendi? Orando. Porque o nosso Pai quer o melhor para nós, amém, gente? O nosso Pai, hoje é dia dos pais, o nosso Pai Celestial quer me ensinar como pai, você como mãe, a ser pessoas que vão, na verdade, honrar a palavra dele aqui, ó. Dizer não para o filho, e eu sei que é difícil. Tem hora que o menino, a criança, o filho da gente, mexe com o coração da gente, que a gente acaba ficando bobo. Não é assim? Aí a gente tem de orar, Deus me dê graça, Senhor. Me ajuda a educar essas meninas, Luna, Melissa aqui, em nome de Jesus. Porque senão, gente, a gente perde, a gente fica só porque é bonitinho, coisinha mais lindinha, é a criancinha, tinzinho bonitinho, é tudo lindinho, meu irmão. Quando é pequenininho você faz, né? Vem cá, o menino dá uma risada e você fica todo fofo, ou então fofona, fofa que só você. Aí passa o tempo, quando chega, cara, na idade dos 11 e meio, 12, meu Senhor, E quando responde, não é, irmão? Mas o que vai dar base? O que vai dar base para o seu filho quando entrar nos 12, 13 anos? O povo fala aborrecência, entristecência, angustiocência, e tudo que é coisa coloca aí, irmão, cência. Sabe qual é a base? Primeiro é você começar a impor limites agora. Outra coisa, está quase terminando, meu pai, nem cheguei no 6º ponto ainda. Outra coisa, seu filho está com 3, 4 anos. Gente, por favor aqui, olha, cadê Léo de Betinha? Tem 6 ou 7 lá? 4, né? 3. Quem é pai aqui? Eu, como não tinha menino, Melissa aguentava tudo. Luninha já mostraram, Melissa. Luninha é mais um pouco delicada do que meu na época. Com quem que ia soltar a pipa? Com Melissa. Levava a Melissa para Elias Falso lá, tinha aqueles terrenos, colocava o carro lá e Melissinha aprendeu a soltar pipa, menina. Agosto é o tempo da vetania, bênção. Então, sai com teu filho de 6, 7, 8 anos, vai em algum lugar aí, algum terreno aqui perto de Montes Claros, vai soltar pipa, faça uma pipa com ele. Vai ter hora que a bicha não vai subir, não, desce mesmo. Um papagaio. É papagaio que fala? Raia. E é bom você fazer. Você chega no lugar ali, quando tem uma pipa aí, 2,50, me dá 4 aí. Não, moço, faz a pipa. Por que eu estou colocando aqui? A gente tem de plantar agora enquanto é criança, entendeu? Novinho, sair com ele, brincar com ele, ir no cinema, comer lá agora chegou o tempo do açaí, né? O calor voltou. Um açaí, um sorvete, brincar, rolar no chão. É isso que fazer. Aí você tem de saber também, porque ninguém aguenta, por favor, gente. Ninguém aguenta um pai ou uma mãe de casa, não pode. Lá em casa, em salão era assim. Eu não sabia, eu sustentava, eu deitava, ficava em pé, pulava. Mãe, não pula, menino. Eu estava parado lá, o que essa múmia está fazendo aqui? O que é múmia? Para de pular, menino. Já viu que tem pai que é assim? Eu tenho uns meninos aqui, pula pra caramba. Aí esse menino parece um burro pulando, ou um jumento brabo pulando. Para de pular, menino. Aí o menino quieta, apela com o menino. Nós somos difíceis, não somos, irmão? Fala a verdade. Lá em Salinas eu tenho tudo para falar. Lá em Salinas eu ficava doido quando a minha mãe chegava
E falava isso comigo. Então quando você dá carinho, solta pipa, sai com ele pro meu churrasco, brinca com ele, chega ao ponto de dizer pros amigos: não, não vou lá assistir o Galo não, vai perder também, vou assistir o Galo não. Saulinho não tá aqui, né? Não vou lá assistir não, vou brincar com ele aqui. Aí vai gerando na criança a estrutura. Não, gente, por favor aqui, vamos terminar. Por favor, não fique falando problemas da igreja para o teu filho, perto do teu filho. Vai criar aqueles meninos dissimulados, desconfiados. Sabe o que é? Aqueles meninos desconfiados, começa a fuxicar tudo da igreja, aqueles meninos entrão. Já viu não aqueles meninos entrão? Ninguém chama ele. Você sabia que o pastor Eugênio... Vai para lá, trem feio. Você tem que preservar seu filho. Se você tiver discutir com a tua esposa, vou dar uma ideia para você ver. Faça como uma Giselda. Nós brigamos um pouco. Não, um pouco mesmo, né, Giselda? Então fecha a porta aqui, fecha a porta. Dentro da porta do guarda-roupa. O que é? Fala aí. Tem nada. Sabe por quê? Porque tem tanta menina adolescente hoje que o lugar que ela não quer vir na igreja, porque viu tanto fochico, senta para conversar, pega a mulher do pastor Mara e faz um filé mignon, pega a Giselda e o pastor Eugênio tomou com suco de groselha. Não é somente questão de igreja. Você fica falando mal do seu cunhado. Quando cresceu. Agora eu já falo perto de Luna algumas coisas, de Mel, já cresceu já. Quando a gente estava dirigindo, a gente ia para Salinas, aí Luna e Melissa, as duas lá atrás. Aí o Zelda, tem boi na linha. E um dia eles perguntaram: ô papai, que boi é esse? Tem boi na linha. Você fica metendo a língua, moço, naquele cunhado seu, na sua tia, perto das crianças. E vai gerando na criança o quê? Uma desordem. Aí a criança cresce, aquela criança dissimulada, aquela criança perturbadora, criança intrometida. Gente, a igreja é tão abençoada. Escuta, a igreja é tão abençoada. Vou falar uma coisa aqui, que até uma educação para comer nós temos de ensinar na igreja. Eu acho que a gente de vez em quando tem que trazer assim um tanto de doce salgadinho e colocar assim. Desculpa eu colocar essa comparação aqui, mas eu vou falar. Coloca um tanto de doce ali, salinas, tal, aquele tanto de doce, pão de chocolate e tal. Chama a criançada e fala com elas para olhar assim, arrodear. Vamos embora, mais tarde vocês vão comer. Sabe por quê? Tem crianças que se colocar aqui, elas vão pegando logo assim. Numa festa que aconteceu por aí, eu fiquei bobo. Uma mulher pegou os bombons e foi socando aqui assim, e foi socando. A mulher até magrinha saiu com a barriga por aqui. Meu Deus! Aí os netos aprendem, os filhos aprendem. Misericórdia, Oswaldo, não é verdade? Até isso tem que explicar para os filhos. Tem educação, uma coisa boa. E minha mãe fazia em Salinas, só que minha mãe fazia... Fazer o quê? Sentava na requeijão, empazinava a requeijão. Mãe tinha esse negócio, moço. Foi uma coisa boa, mas empazinava a gente. Aí um dia eu perguntei, e Janete depois falou assim: sabe por quê? Para chegar lá, para vocês não ter falta de educação. Mas pior que eu faltava com a educação, eu pegava e colocava. Porque também você tem que explicar. Você não pode proibir sem explicar. E mãe empazinava a gente e levava a gente no requeijão, enjoado do requeijão, sabe? Aquele requeijão que tinha aquele negócio por cima assim, parecendo uma névoa por cima, você entendeu? Aí quando a gente via aquele banquete de coisa, e eu doido para comer, mas o requeijão não estava empazinado. Entendeu? Irmão, irmã, não. Fala comigo os nãos de Deus. Eu quero terminar, e eu ia ter alguns pontos aí, né? Alguns não estão lá na Bíblia, para você guardar o sábado, e aí vai. Mas eu quero colocar o seguinte: a vida é assim. Eu sei que nessa noite tem pessoas aqui, você que está aqui, você que me ouve, que talvez ouviu alguns nãos da vida.
Eu louvo a Deus pelo meu casamento. Tive momentos de angústia na alma, pelos términos que... Gente, homem é terrível, né? Quando a pessoa perguntava assim: quem terminou? Eu. Mentira, rapaz. Mentira. E aí você aprende os não da vida. Talvez você recebeu um não desse tipo aí, filho. Um não lá do trabalho, um não do concurso que você fez, o não do vestibular. Torna a tentar, porque isso vai revelar o seu chamado mesmo, a sua vocação. E você tenta novamente, e quanto mais você tenta, vai gerando em você aprendizado. Os não vão acontecer. E vai ter momentos que você vai ouvir da sua própria esposa: não, bem. Do marido: não. Ah, não. Não é mandar, não, sabe? Você ouvir do marido: não. Dá um jeitinho aqui, não. É terrível, né? Fala a verdade. A vida é assim. Vamos ficar em pé.